Mas o Arthur quer comentar. Sim, fala aí, pessoal. É só que quando a gente foi fazer a subtração. Ó, a gente começou, presta atenção. Um algoritmo e o outro. Aí a gente estava comentando. Não sei se é interessante, não sei se muita gente maneira esse outro algoritmo. Porque se quando foram fazer subtração, ficou fazendo essa coisa de corta, como é que consegue emprestar, revelar. Vai mostrar? Pode ser, eu estou usando exemplos que a gente vai ver. Aí, não sei se ele. Só para também saber como alguém fala. Gente, você igual, mas a outra vermelha. Sempre a gente vai apagar. Ó, por exemplo, e eu esqueci qual foi o número. Era. Chega pra cá, aí você não aparece. Ah, é filmando? Então deixa aqui. Agora tá famoso, Tá famoso. Não, mas frente pra cá, frente pra cá. Eu vou pegar. Só que eu vou fazer uma base de 10 mesmo. É só que era assim, 302 menos. Qual era o outro? 123. 123, isso. Aí, o algoritmo que eu uso é, 2 menos 3 é menos 1, e aí não dá. Aí eu ponho 1 aqui e 1 aqui. Aí aqui virou 12, e esse 1 soma com esse dígito. Aí é 3. Então 12 menos 3, quanto? 9. Aí aqui fica 0 menos 3. Esse caso é 4. Só que aí 3 também não dá. Aí é 4. Obrigado. Eu não sei fazer. E aí, aí eu ponho 1 de novo aqui. Aí aqui virou 10 e aqui virou 2. E aí aqui fica 10 menos 3, que é 7. Esse eu sei fazer. E aí depois 3 menos... 10 menos 3. Mas no caso é na base 10 mesmo. Isso, é na base 10. E aí 3 menos 2 é 1. Então não deve ficar. Não, cara, Aqui é 9. Isso mesmo. Tá certo, até que eu sei. Ele tá fazendo na base 10. Ele tá fazendo na base 10. É. E aí o negócio é que esse algoritmo, quer dizer, eu fiz assim, e quando foi fazer na base 5, na verdade foi mais fácil, porque eu não fiquei precisando usar os outros dígitos. Porque esse algoritmo você só põe 1 e 1, 1 e 1 quando você precisa. Aí não sei, alguém faz assim também? Eu aprendi isso. Eu aprendi isso, eu só não vou dizer quando. Foi no meu primário, em 1810. Eu aprendi isso no primário. A professora primária me ensinava a fazer assim. Então, porque o que está fazendo aqui é que... Então agora eu vou falar que é alguém mais velho do que eu, né? É porque é só você tá... Não dá para fazer essa porque vai dar negativo. Então você está somando 10 e tirando 10. Isso aí. Só que aí esse 10 daqui é contando como dezena Essa para essa é unidade legal. e aqui como esse valor aqui, por isso como dígito. Isso aí. É só isso. Aí a gente comparou. Aí ele até falou, nossa, se eu visse um aluno fazendo isso, eu ia achar que isso era realmente baixo direto. A minha professora primária me ensinou assim. Mas é só escrever. É só escrever o número. Por exemplo, aí a gente estava fazendo aí dá para fazer direto também. Por exemplo, 2 menos 3 é menos 1. Aí 0 menos 2 é menos 2. E 3 menos 1 é 2. E aí, como é base 10, aí eu ponho 10 aqui para fazer o menos 1 e passo o emprestado, só que aí fica menos. Então aqui fica 10 menos 1, que é 9, e aqui fica menos 1, que é menos 3. E aí aqui é a mesma coisa, eu faço 10 menos 3, que é 7, e aí eu passo menos 1, e aí 2 menos 1 é 1. Legal. Então dá pra fazer também assim. Então fica vários algoritmos. E dá pra... Parece alienígena fazendo, mas é só escrever de maneira polinomial. Então é só escrever. É o polinômio. Olha, presta atenção. Gente, tá lá. E aí é só escrever a potência de 10, aí eu, em vez de escrever, por exemplo,
10, eu faço x. E aí fica 3x2 mais 0x mais 2. E aí aqui no caso menos, né? Menos 1x2 mais 2x mais 3. E aí os agrupamentos que você vai fazendo mostra se você está ou colocando ou tirando. Então você pode somar 10 e tirar 10, e aí você vai ou para esse ou para esse. Então você consegue desenvolver o algoritmo expandindo assim e fazendo. Só que como aqui é arbitrário, você consegue fazer isso para qualquer base. Então dá para desenvolver esses algoritmos de subtrair e somar, escrevendo uma base arbitrária e vendo o que você está colocando e tirando. É, porque x é 10, né? X é a base. Porque o Arthur falou que quando você está expressando... Valeu, ótimo, parabéns. É só porque a gente ficou discutindo isso aí, eu pensei que poderia ser interessante. Esse polinomial, porque quando você está escrevendo o número numa base, você está escrevendo uma expressão polinomial, né? Que você escreve o número, beleza? Isso aqui? Pode. Não, ele pode dar um exemplo desse. Arthur, quero que você dê outro exemplo. Eu fiquei fazendo, porque tem um que você estava falando de confundir a representação com o número, né? Aí eu fiz um monte de conta aqui, eu peguei uma base 4 que eu usei estrela, flor, nuvem e sol. Aí eu fiz estrela, nuvem, sol, mais flor, sol e estrela. Eu fiquei fazendo essas coisas. Muito bom. Legal. Mas queria o quê? Outro exemplo assim na base 10? É tipo assim. Não, em outra base. Números mais na base. Em outra base. 10. Mas é exatamente a mesma coisa. É igual Então, essa brincadeira não é muito legal. Isso é o que tem no slide. Menos? Ah, tá. Aqui não dá. Tá em qual base mesmo? Aí, Tá. Aí eu ponho 1 e 1. Aí aqui virou 1, 4 e aqui 6. Mas por que você foi no 1? Eu botei 7. Porque eu estou somando 1, 0 e tirando 1, 0. Quer ver? Calma. Você vai Eu vou fazer esse aqui, ó. Bota 1 e tira 1 aqui. Eu botei 7. 302 é 300 mais 0 mais 2 menos. 7 mais 4. O 123 é 100 mais 20 mais 3. E aí eu só vou agrupar unidades com dezenas e centenas. Então aqui eu faço assim. Aí eu tenho essas unidades. Só que aí aqui fica menos 1, que eu não quero. Então eu somo 10 e tiro 10. E aí esse 10 eu agrupo com 2, que virou 12. E aí eu posso fazer o 12 menos o 3, que vira uma unidade, que é o 9. E aí eu deixo aqui. Só que aí sobrou esse menos 10. E aí esse menos 10... Isso. Mas eu do 7. Então, mas é a mesma coisa. Entendeu? É porque aqui é 10, mas aqui é 1, 0. Ó, quer ver? Eu vou fazer 6 vezes 7 a 2, mais 5 vezes 7, mais 4, menos 5 vezes 7 a 2, menos 4 vezes 7, menos 6. Não é isso? Então, aí eu quero fazer unidade por unidade. Então, 4 menos o 6, que daria menos 2. Aí não dá. Então, eu vou somar 1, 0. Então, eu ponho mais 1, 0, menos 1, 0. Que é o 1, 0 aqui, é 1 vezes 7. Então, eu estou fazendo 1 vezes 7 menos 1 vezes 7. E aí, esse aqui, eu junto com esse.
Porque aí eu consigo fazer Ele coloca esse mais esse, Ele bota uma unidade mais. que é um 4. Aí ele compensa. E aí eu tiro um 4 do um 6. Eu não sei quanto vai dar isso. E aí eu anoto que ideia, aí eu pego esse cara e junto com esse. E vai ficar menos 5. Eu entendi, mas eu achei difícil, sim. Eu coloquei. Não, então, mas aí aqui Eu coloquei assim, mas faz sentido. Ele é explicação só. 7 aqui, 7 aqui. Mas eu te explicar por quê. Aqui seria tipo. Natália, quer ir os 4 também? Não. Eu tô presa aqui. Aqui seria verdade. 7, 11, vai ser 5. Mas aí você está passando para fase 10 para fazer para voltar. Aqui dá para fazer direto na base. Porque o que ela está falando é que. Olha, gente, presta atenção. Ah, entendi. Pois é, por isso que não pode. Mas o 7 nem existe. Por isso que eu estava usando estrela, nuvem, flor e sol. É o mais sofisticado, mas com a prática. Entendeu? Porque aí você não mistura o símbolo com a representação. Aí ele fica ficando. Porque aqui um 0 é diferente de 0 que é 10. Porque aqui era mais 10, mas aqui era mais 7. Mas aí daria para fazer aqui, ó. 4 menos 6. É na base 7. Ih, tá filmando. Corta depois. Ah, tá bom. Dá 5. E aí fica 5 menos 5, que é 0. E aí aqui dá 1. E aí eu não preciso ficar mudando a base, porque eu só ponho traço de 1, mas aquele outro jeito, como é que vocês fazem? Eu não sei, eu perdi essa parte. Como é que vocês fazem como? Ah, vai normal. Bota o 3, fica 2, fica 10, aí tira 1, vira 9, aí dá 1 pra lá. Mas é porque tem um 0, se não fosse um. Se não tivesse um 0, era um passo a menos, entendeu? Sim, mas o ponto é que aqui tem muitos traços e muitos dígitos. Aqui eu sempre vou usar em qualquer base 1. Entendi. Mesmo se eu quiser, eu posso mudar essa conta para base 16 e vai continuar o mesmo símbolo organizacional. Eu fiz assim, aqui é base 7. Aqui é esse 1, 0 e 1, 7. Aí eu ponho e tiro. Isso, como é que você sabe que esse 1 aí é pra somar com 4 e não é pra valer o 4? Então, porque eu vou usar esse aqui. Não, então, pelo sentido eu entendi, mas pela notação, você tem como confundir? Tipo assim, pelo sentido tá, porque você escolheu que vale 7. Como é que você... Não, é o alternativo. Como é que você registra isso na anotação? É isso que ela está perguntando. Porque mentalmente se é na linha de cima, você vai saber que é da ordem de grandeza maior do que o que está. Então se aqui está nessa da unidade, eu sei que é 1 com 1, 0. Só que aí no de baixo é somando com o dígito.
Mas isso não é a única maneira possível de representar, de registrar isso, entendeu? Sim. Você poderia inventar outra maneira. Ele está registrando assim. Essa é uma das que eu fiz. Essa é que eu inventei. E essa é que também tem. Quando você fala assim que eles são zero, não seria zero, seria na posição, na segunda posição. Isso. Não seria zero, porque se você falar 1 e 1 zero, parece que volta para quase 10. É que eu tô falando assim, 1 0. Então parece que volta para quase 10. Porque tipo assim, se fosse estrela, aí seria na posição da estrela. Foi muito caótico aí. Foi a melhor parte da aula. Mas o sinal da base não é esse de 4 base, quando tirar um de base, é Mais 4. Aí dá 5. Isso. Embaixo é a unidade e em ordem de grandeza acima. Então, pessoal, eu tava vendo mais uma brincadeira legal. Mas a gente pensar em várias coisas que a gente nem sabia, né? Assim. Não, sim, mas é só o Mas aqui dá eu acho que dá no meio, porque a gente está fazendo botar o 7, né? Ali, o 7 seria 11, passou do 7. Aí eu sei que fiz um grupo de 7 e sobrou 5. Aí bota o 5 embaixo. Quanto sobrou? Aí um grupo de 7. Que foi o que consegui fazer. Aliás, é menos, né? Ficou ali 7 e 4, 11, mas aí a gente vai fazer 10. Aí eu já estou embaixo, já está no 5. Só que esse 1 ali embaixo, seria o 7. Aí 50 não dá para tirar 110. Aí você vai botar o 7 em cima e o 7 embaixo. Aí vai ficar 70 mais 50. Peraí, você quer explicar? Ou você socializa com a turma toda, ou... Então vai lá falar. Vai, Natália, só vou fazer essa é a melhor parte da aula, tá? Mas eu vou fazer um comentário, imagina se eles tivessem feito divisão. É porque eu resumi aqui. Ai, que vergonha, na filmagem. É. Tá, Tá em qual base? 7. Tá. É o mesmo aqui. 7. O que eu estava tentando falar era o seguinte, deixa eu escrever mais espaçado para dar 6, 5, 4, 6. Que tipo assim, aqui é a posição em que todas as posições é o grupo de 7 em 7. Né? Então, aqui a posição eu vou agrupar de 7, normal. Aí quando eu fizer 4, não dá para tirar 6. Então, teoricamente, eu vou ter que pegar da casa ao lado. Só que na casa ao lado, os grupos são de 7, só que são de 7 maiores. São, na verdade, são... seria a dezena. Setena. Seria exatamente. Não sei falar. Aí, beleza. Aí, usando a lógica do Arthur, o que eu pensei, né? Coloca 7 aqui. Que é aquele grupinho que o Arthur representa é um grupo. É um grupo de 7. E eu tirei esse 7 aqui daqui. Entendeu? Aí por que eu botei embaixo? Porque embaixo é a parte que está subtraindo.
Beleza. Aí aqui ficou 7 com 4, 11. Passou dos grupos de 7. Passou, beleza, 11. Mas eu tenho que diminuir de 6. 11 menos 6, 5. Agora eu vou pra cá. Olha a situação que eu tenho. 5 dá pra tirar 4. Mas eu tenho que tirar ainda o 7. Não dá. Aí eu vou ter que pedir para casa ao lado. Aí eu vou pedir, ele vai me doar 7. Mas eu vou ter que também tirar 7 daqui. É essa parte que eu não estou entendendo. Então, seria mais ou menos Por que isso. você colocou 7 ao invés de colocar mais 1? Porque o 7 que está do lado 4 não vale 1. É porque é um grupo, né? É, É um grupo de 7. Só que ela está representando um grupo como 7. Mas aí, aqui que tá, ó. Isso aqui não é 7, não é 5, né? Isso aqui, ó, seria a casa segunda posição. Então, assim, pensando em número decimal, isso aqui seria 50 mais 70. Isso aqui daria 50 mais 70? 120. Isso aqui seria 70 mais 40. 110. Então eu estou fazendo 120 menos 110. Vai dar quanto? 10. Essa é a casa da dezena. Então eu tenho uma dezena. 1. Eu não sei se foi ali o resultado que deu. Deixa eu ver até o meu aqui. Tem que ser 10. Não. Aí tem que ser 10. Aí tem que ser 10. Aí tem que ser 10. Tem que ser 1 e 0. Tem que ser 1 e 0. Tem que ser 1 e 0 para você passar o 1 pro lado, senão vai dar errado. Vai dar porque na hora. Aí já dá um branco. Eu não entendi. 5 mais 7, 20. Quando você bota 7 pra casa, lá tem que ser 1 mesmo. Nath, quando você botou o 7 ali nas entre aspas unidades, ele vale 10. É unidade, verdade. Tem razão, tem razão. Esse 7 aqui vale a unidade. Então, vai ficar 7 com 4. Vai 5. Por isso que eu falei, aí era melhor ter colocado 1. Porque quando eu boto 7 dá essa Então, aqui era melhor ter colocado 1. Mesmo porque não existe 7, né? Não existe o símbolo 7. Bota estrela. Do 7 mais 5 lá em cima. Mas é colocar uma Em cima, a parte de cima é 50 mais 70, você pode apagar. Isso aqui vai mais ser funcional. E o 7 do lado do 5 também. Esse aqui. Vai ficar 5 menos 5. Sim. Entendeu? 0. Tá. E aí, beleza. Aqui não vai pedir nada, vai ficar 5 menos 5, 1. Mas seria mais ou menos isso que eu pensei. Do 7 pensar, tá aí dos 70, 70, dos 770. Mas então, Para quem não tem essa habilidade lá fez, melhor possível. assim ficaria mais claro. Mas ainda assim. Mas olha só, a moral da história é: eu espero que vocês nunca mais tenham usado algoritmos da mesma maneira. Assim. Porque várias coisas, né, que a gente pode falar sobre isso. Primeiro, esse exercício de sair da zona de conforto. Depois, o que o Cauã falou, que eu daria errado, né, assim, porque a gente não é formado. De novo, é uma reflexão sobre a maneira que a gente é formado. A gente não é formado para olhar aquilo que o aluno produz e tentar entender o que o aluno está dizendo. A gente é formado para comparar com um padrão, né? Assim. Então, às vezes, a gente dá errado porque está diferente do padrão, né, pessoal? Então, acho que isso é muito importante. A gente vê aqui que tem várias maneiras diferentes. Aquela maneira padronizada que a gente aprende a registrar o algoritmo é só uma maneira. Tem muitas maneiras diferentes de pensar. Tem até um exemplo que o André Regis dá, não sei se você sabe como é, que eu não sei repetir, que é um negócio que é super assim, sofisticado do aluno do Fundamental 1 que fez uma multiplicação que eu não sei o que é. Eu acho que existe. Mas enfim, tá. E
a gente é muito formado por uma concepção de matemática que é comparar com uma maneira única de pensar. Eu acho que isso é o mais importante de tudo aqui, nessa aula de hoje. Beleza, pessoal? A gente pode pensar outras maneiras de pensar. E esse exercício de fazer as coisas na outra base nos joga nesse lugar, né? Assim. E vai ter muito mais coisa, porque a gente vai fazer divisão, a gente vai escrever fração, vai escrever número irracional, várias coisas. Beleza? Curtiram essa brincadeira? Eu super curto isso. E é bom também pra gente, tipo assim, porque a gente já tem uma intimidade muito grande com o nosso sistema e com os algoritmos e tudo. Então pra gente é muito fácil. Mas quando a gente vai para um lugar que a gente não tem intimidade, a gente sente dificuldade. É igual os alunos, né? Eles não têm essa intimidade. Então para eles é tão difícil quanto pra gente fazer isso. A gente se põe no lugar do aluno. Exatamente, é bom pra gente enxergar e sentir na pele. Isso faz muito sentido a ideia do Arthur de colocar um símbolo qualquer. Ao invés de pensar no 7 e botar essa estrela, cara, o que falta para chegar nessa estrela? Porque toda hora a gente tenta fazer o processo de sair, depois a gente bota o 7. A gente quer falar do 7. E aí o processo não acaba. Agora, se você muda o símbolo completamente, você não volta para isso. E eu acho que é legal mudar o símbolo porque mostra como às vezes abstrair é justamente para entender o concreto. Eu acho que é a maneira certa de abstrair. Abstrair por abstrair não faz sentido. Mas aí quando você troca o símbolo para entender concretamente a coisa, aí faz total sentido. Porque aí, por exemplo, ia ficar, como você emprestou um símbolo para o 4, no 4, você não emprestou o 1, né? Você jogou um símbolo lá nele, você tinha 5. Tinha 5 símbolos. Então ficou 4 símbolos ali e embaixo vai ter 4 símbolos também. Então você posta símbolos do 100, tá bom? Então, mas mudando um pouco de assunto, a gente vai falar agora, bom, voltando a esse diagrama aqui, vai falar de proporções de números. O que eu quero dizer com isso? Voltando a esse diagrama aqui, como eu falei, é um diagrama que está no meu livro, e só enfatizando uma maneira que a gente encontrou quando a gente escreveu esse livro, de organizar o sentido de número na matemática contemporânea. Mas a gente não quer dizer que é a única maneira possível, tá? Então, nessa maneira de pensar, a gente pensou nessas ideias iniciais de contagem em medida. Quando a gente fala de números daquilo que na matemática contemporânea a gente chama de número natural, a gente está falando de contagem, né? De objetos abstratos. Eu quero falar de novo dessa ideia de abstração, que servem para expressar contagem. Agora a gente vai começar a falar de medidas. E aí nesse diagrama, qual é a diferença entre contagem e medida? O que a gente está chamando? É que quando a gente fala de medida, a gente admite a possibilidade de subdividir a unidade. Tanto contagem como medida são comparações com a unidade, é quantas vezes a unidade cabe. A diferença fundamental é essa. No caso da contagem, a gente tem a unidade divisível e indivisível, desculpe. No caso da medida, a gente admite a possibilidade de dividir a unidade. Tá? E aí, de novo, agora a gente vai falar um pouco das consequências disso. O que acontece quando a gente subdivide a unidade, beleza, pessoal? E aí só quero enfatizar uma coisa que eu já falei, que a gente não vai pensar, é a posição filosófica que eu tenho, que é essa coisa, eu vou dividir ou não a unidade, está nas coisas, ela está no nosso olhar para as coisas. Então eu falo assim, cadeira eu conto, eu não meço, mas eu posso querer medir, eu posso querer meia cadeira, eu posso querer fazer isso, entendeu? Beleza? Então não é isso tudo eu estou dizendo porque eu não considero a matemática como uma propriedade intrínseca das coisas. A matemática está na nossa relação com as coisas, por isso que ela não é a única possibilidade, beleza? Mas aí a gente vai falar bastante dessa ideia, dessa coisa. O que acontece quando eu admito a possibilidade de subdividir a unidade? Na matemática contemporânea, essa possibilidade nos leva
aos conceitos de número racional e de número real, tá? Nesses casos que a gente chama de comensurável e incomensurável, eu vou falar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Tá? Antes disso, eu quero falar de novo dessa ideia de abstração. Porque quando a gente... Agora esse PowerPoint está encaixando com o que eu estou falando, nem sei o que isso acontece. Olha só. Quando a gente passa da ideia de contagem para o conceito de número natural na matemática contemporânea, isso é uma passagem de abstração. O que permite essa passagem de abstração é uma ideia de correspondência 1 a 1. Beleza, pessoal? Porque por meio dessa ideia de correspondência 1 a 1, que eu obtenho, né, que eu construo o objeto matemático número natural. Tá de boa? Tranquilo? Porque por meio da ideia de correspondência 1 a 1, que eu invento esse objeto número 5, por exemplo, que serve para contar tanto 5 cadeiras como 5 pessoas. Beleza? Tranquilo? No caso da passagem de medida para o conceito de número racional e número real, também é um passo de abstração, beleza? Porque o número racional, por exemplo, 1,32, é o mesmo objeto abstrato que eu uso para medir 1,32 metros, 1,32 centímetros cúbicos, 1,32 graus, quilos, qualquer coisa, beleza? Tranquilo? Quilômetros por hora. Então é o mesmo objeto que eu uso para medir qualquer grandeza, independente da natureza da grandeza que eu estou medindo. Tá de boa? Então, novamente, analogamente, digamos, é um processo de abstração da natureza. Então, o conceito de número na matemática contemporânea vem de um processo de abstração da natureza. Tá de boa isso? Tá? Só que nesse caso, o que nos possibilita essa passagem de abstração é uma ideia de proporção. Tranquilo? Tá? Porque eu coloquei, é uma ideia de proporção, porque a gente pode pensar como uma proporção. Tranquilo? Muitos também como os gregos pensavam. Porque como eu botei ali, ó... No caso das medidas, né? No caso das medidas. Por quê? Eu botei aqui dois segmentos que não são congruentes, né? Beleza? Mas que eles podem ter medidas iguais se eu escolho unidades diferentes, concorda? Então aqui eu estou medindo o segmento AB em relação à unidade U, que está aqui, e eu estou medindo o segmento CD em relação à unidade V, que está ali, beleza? Certo? Então, esses segmentos, embora eles tenham tamanhos diferentes, eles podem ter a mesma medida em relação a unidades diferentes. Quando que isso vai acontecer? Quando U couber tantas vezes em AB, quanto V couber em CD. Nesse sentido que eu estou dizendo que isso é uma proporção. É como se eu dissesse assim, AB está para U, assim como CD está para V. A relação entre AB e U é a mesma relação entre CD e V. E essa relação, né, que eu abstraio e chamo de número racional ou número irracional, dependendo do caso. Eu não sei ainda isso, beleza? Ontem aconteceu de eu fazer uma questão de cilindro, 20 π metros quadrados, área lateral, 20 π metros cúbicos, volume. E professor, a área igual ao volume. Peraí. Aí eu falei, não, peraí, calma, vamos falar, né? Quais são as unidades de medida? Né? Então você tem o mesmo número para medir coisas diferentes, né? Então, quero falar muito disso aí que o Ronaldo falou. Mas já vou voltar a isso. Mas olha só, pessoal. Aqui nesse exemplo, até pegando também o caso que o Ronaldo falou,
aqui nesse exemplo, eu estou dando um exemplo onde eu tenho grandezas, comprimento, tá? Beleza? Desculpa. Esse aqui tinha caído a luz. Aqui é tudo comprimento, mas essa ideia de proporção também serve para grandezas de natureza diferentes. Tranquilo? Beleza? Quando eu falo que uma área tem 2,5, sei lá, metros quadrados, o que isso quer dizer? Que eu pego 1 metro quadrado, que eu posso pensar como um quadradinho, né? E ele cabe 2 vezes mais meia vez dentro daquela área. Tranquilo? Então, é nesse sentido que acontece isso que o Ronaldo falou. Que eu posso dizer que um retângulo, sei lá, tem 2,5, área 2,5 em relação a alguma unidade, e um comprimento também tem 2,5. Só que são 2,5 coisas diferentes. Mas o que unifica essas coisas é uma ideia de proporção. Beleza? O quadradinho de 1 metro quadrado cabe tantas vezes no retângulo quanto o segmento cabe a unidade linear cabe no segmento. Beleza? Então, de novo, é uma ideia de proporção. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, quando eu falo que duas grandezas têm a mesma medida em relação, respectivamente, a duas unidades, eu quero dizer que a primeira grandeza está para a primeira unidade, assim como a segunda grandeza está para a segunda unidade, independente dessas grandezas terem a mesma natureza ou não. Pode ser um comprimento e outro massa, por exemplo. Beleza, pessoal? Tá de boa? Então, esse é o passo de abstração. Tá legal? Certo? E a gente vai falar muito sobre isso agora, e sobre essa coisa de como eu chego nos números, né? Mas, inicialmente, eu quero repetir também uma coisa que eu já falei, que isso é esse passo de abstração que na matemática contemporânea nós damos, e na matemática grega, por exemplo, ele não era dado, porque na matemática grega havia o mundo das grandezas e o mundo dos números, e eram diferentes, beleza? Então, esse passo de abstração, que como eu disse, é abstrair a natureza das coisas, é uma escolha da matemática contemporânea, não é a única possibilidade. Então, ao fazer esse passo de abstração, ele não é algo que está intrínseco na natureza, é uma forma de olhar a natureza. Tá? Então, o que essa forma, o que está subjacente a essa forma? Que a gente está identificando coisas de natureza diferente. É isso que a gente faz ao olhar para a natureza. Quando outras culturas não fazem isso. Como eu já falei, tem culturas que não identificam coisas de natureza diferente. E a gente não pode pensar na nossa maneira de se relacionar com o mundo como melhor que outras só por causa disso. Beleza? Porque senão a gente está dizendo que todas as atividades humanas para as quais esse passo de abstração serve são melhores do que as outras. Beleza? Isso não é verdade. Tá? A visão eurocêntrica, né? Essa velha visão eurocêntrica. Haveria ainda uma terceira, né? A ideia de contagem, que é a evolução unívoca, né? A medida, que é a ideia da proporção. Muitas vezes cabe até a taxa também. Então, vou falar sobre a taxa. Isso aí. Beleza? Tranquilo, pessoal, até aqui? Certo? Então, agora, então a gente vai olhar para essa parte do diagrama, né, para a proporção. Então, isso aí já falei, as grandezas têm a mesma medida em relação às unidades U e V, respectivamente. Se existe uma relação de proporcionalidade entre elas, já falei, tarará, isso aí. Então, X1 igual a Y vezes. Só que a gente tem que pensar o que é vezes. Mas calma, vamos chegar lá. Olha só. Então agora eu quero medir a grandeza. Deixa eu ver o que está na lição. Tá? Então eu quero ver
quantas vezes uma unidade cabe dentro de uma grandeza, tá? Então, inicialmente, eu vou falar, vou falar agora um pouco de como a gente chega a partir disso no conceito de número. Tranquilo? Tá? Então eu quero fazer isso aqui. Eu tenho uma grandeza que eu estou chamando de x, AB, e eu tenho uma unidade U. Tranquilo? Tá? A primeira situação, que é a mais simples, que é essa que está registrada, que está aparecendo nesse slide, é quando a unidade U cabe um número inteiro de vezes dentro do segmento AB que eu quero medir. Tá beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Então, nesse caso, eu posso inventar o número natural para representar essa medida, concorda? Beleza? Tranquilo? Então, esse número natural, ele pode ser entendido também como um processo de contagem. Tá de boa isso? Tranquilo? Não tem... Eu estou contando quantos U's cabe em AB. Tranquilo? Então, nesse caso, a medida do segmento X em relação à unidade U é um número natural. Beleza? Tá? Só para, assim, de novo, marcar a minha posição, eu estou pensando nesse processo de medir como não como os números existem a priori. Eu estou inventando os números. Beleza? Eu estou inventando os números como uma forma de representar esse processo de medida. Beleza? Tranquilo? Essa é uma posição política e filosófica importante, assim, que eu acho que a gente não está pensando que os números são algo que existe num plano platônico e a gente pega esses números e eles nos possibilitam entender o mundo. Tá? A gente está tentando entender o mundo e a gente inventa uma explicação para o mundo, que não é a única possível. Beleza? Isso para mim, são maneiras radicalmente diferentes de ser professor. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso? Tá. Então, aqui eu estou inventando, é uma maneira de inventar os números naturais. Bom, mas aí, obviamente, nem sempre isso acontece. Nem sempre acontece caber um número inteiro de vezes. Então, o que eu tento fazer? Eu tento subdividir. Então, essa segunda situação é quando a unidade U não cabe um número inteiro de vezes, mas ela tem uma subdivisão que cabe. Beleza? Tranquilo? Então, nesse desenho aí, que eu estou podendo escrever no caso, que eu estou com preguiça. Tá pronto. Olha só. Mas vê se dá para acompanhar. Porque tem esse fenômeno, quando escreve no quadro é mais fácil de acompanhar, né? Existe esse fenômeno. Se vocês preferirem, eu venço a preguiça e escrevo no quadro, tá? Às vezes está dando para acompanhar. É um fenômeno cognitivo mesmo, é engraçado isso. Mas olha só. Mas nesse caso aí, acho que dá para ir. Olha só. Eu tenho essa unidade U, então ela está aqui, ó. Ela não cabe um número inteiro de vezes em CD. Ela coube duas vezes, sobrou um pedacinho que é menor que a própria unidade U. Então o que é que eu faço? Eu vou tentar subdividir a unidade U, certo? Para ver se ela cabe um número inteiro de vezes. Tranquilo, pessoal? E aí nesse exemplo aí, nesse desenho, eu encontrei uma subdivisão de U, que eu estou chamando de U', que essa cabe um número inteiro de vezes. E nesse desenho aí, que é bem preguiçoso também, seria 1/2. Por acaso eu dei uma sorte, eu dividi U por 2, e aí esse 1/2 de U, que eu estou chamando de U', que é esse aí, ó, que é o que está escrito em cima, coube um número inteiro de vezes, beleza? Tranquilo? Certo? Então, o segmento CD é N vezes U'. E o segmento U é N vezes U'. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, nesse caso, eu posso pensar o seguinte, eu tenho que MN
Então eu tenho que U e CD são dois comprimentos. Beleza? Tranquilo? E M e N são dois números. Tranquilo, pessoal? Certo? E aí essa relação, ela me faz pensar, assim, primeiro, se eu fosse medir CD em relação a U', daria um número inteiro, concorda? A medida de CD em relação a U' é N. Tranquilo? Mas mais do que isso, eu posso pensar que a relação entre CD e U é a mesma relação entre N e N. Entre N e M, aliás. Beleza? Posso pensar que CD está para U, assim como N está para M. E era mais ou menos assim que os gregos pensavam. Mas eu vou falar um pouco mais disso. Beleza, pessoal? Que a relação entre CD e U, CD está para U, assim como N está para N. Entendeu? Beleza, pessoal? Certo? E a gente, na matemática, então, até aqui tudo bem, né? Tá de boa isso? Na matemática contemporânea, a gente usa essa relação para inventar o objeto número racional. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Porque aí eu posso pensar assim, que é pensar nessa relação. Que essa unidade U' é M, aliás, é U dividido em M partes iguais. Tá? Então, CD, eu posso dizer que CD é N vezes isso. Beleza? Desculpa. Certo? Tá de boa? Tá? Mas o que eu quero destacar aqui é que isso é uma maneira de pensar, isso é uma invenção. Tranquilo? Certo? E o que na verdade, o que isso quer dizer? Beleza? E aí eu invento um número racional para dizer isso. Então, o que esse número racional quer dizer? Ele quer dizer isso que está escrito em cima. Que eu dividi U em N partes iguais e essa subdivisão de U coube N vezes dentro de CD. Beleza, pessoal? Certo? Que é o significado de fração que a gente trabalha hoje na educação básica. Tá beleza? Certo? O que é o denominador? É em quantas vezes eu subdivido. O numerador é quantas partes eu tomo. Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Tá? Então é assim que eu invento o número racional. Mas, de novo, ao escrever isso que está aqui, eu não estou dizendo que o número racional existe a priori e ele se encaixa perfeitamente nisso. Eu estou dizendo que eu estou inventando o número racional como uma forma conveniente, mas que não é a única possível, de representar essa situação. Tá de boa? Que situação é essa? É essa que está escrita aí. A unidade não cabe um número inteiro de vezes, mas ela tem uma subdivisão que cabe. Tá? Então, um número racional é um objeto inventado para representar isso. Fez sentido isso? Beleza? Bom, e aí... Bom, isso eu já escrevi. É um número racional. Bom, e aí a outra observação importante é que, como eu falei, no caso anterior eu tinha um processo de contagem. Aqui eu ainda tenho um processo de contagem. Beleza? Tranquilo? Porque a medida, nesse caso, a medida se reduz a uma contagem. Porque eu estou contando quantas vezes a unidade U' cabe na unidade U e quantas vezes a unidade U' cabe na unidade, na unidade não, no segmento CD. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então ainda é um caso de contagem. Tá tranquilo? Certo?
Por exemplo, se eu pegar assim, as frações do denominador 5, tranquilo? Na matemática contemporânea, e eu mudar a unidade para, em vez da unidade ser 1, a unidade ser 1/5, essas frações virarão números naturais. Tá de boa? Se eu pegar todas as frações do denominador 5 e eu mudar a unidade, em vez da unidade ser 1, a unidade ser 1/5. Então essas frações, em relação a essa unidade, elas são números naturais. Beleza? Tranquilo? Isso já dá uma pista, adiantando um pouco as coisas, de por que os números racionais são enumeráveis. Eles são essencialmente números naturais. Quer dizer, para representar as frações, eu não preciso, no fundo, escapar dos números naturais. Beleza? Por quê? Porque eu ainda estou em processo de contagem. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida? Tá fazendo sentido isso? Tá. Então aqui eu ainda tenho processo de contagem. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Hã? Então aí a representação de dízima periódica é quando a gente vai falar ainda de como representar frações em outra base, entendeu? Porque aí tem representação posicional, que eu não estou falando disso ainda. A gente pode até falar hoje. Mas de fato, como é que pode ter representação como dízima periódica? Já que na verdade você consegue fazer tudo natural. Mas você consegue fazer tudo pro natural, mas não tudo de uma vez. Você consegue. Sim. Se você tem sacada. Para cada denominador de uma vez. Sim. Mas por que tem dízimas periódicas então? Porque quando eu expresso, quando eu tento expressar uma fração em outra base, eu não estou pegando qualquer subdivisão, eu estou pegando a subdivisão em relação àquela base. Então eu estou comparando 1/3 com 1/10, entendeu? Então daí que vem as dízimas periódicas. Mas vamos voltar a isso já já. Mas beleza, até aqui? Tranquilo? Bom, e aí, essa situação aqui é a situação não, antes disso, tá? De boa isso aqui. Agora que vem a pergunta, que é a pergunta mais legal dessa parte, eu acho, e é a pergunta que está no centro dessa disciplina, tá? E essa pergunta é muito importante, que dá sentido a tudo que a gente fala em análise, que é a seguinte: eu estou escrevendo aí essa segunda situação, tá? A primeira situação é um caso particular da segunda, beleza? Mas essa segunda situação se U não cabe um número inteiro de vezes naquilo que eu quero medir, mas tem uma subdivisão que cabe. A pergunta que eu já falei isso numa aula anterior, isso é sempre possível? Não. Não. Mas quando a gente responde quando a gente fala que a resposta para essa pergunta é não, a gente está respondendo com a intuição, com aquilo que a gente já sabe. Com aquilo que a gente já sabe. Todo mundo concorda? Para mim, pelo menos, isso é muito evidente. Beleza? Porque intuitivamente parece que se subdividir vai chegar uma hora que aquele pedacinho. Porque repara, eu posso subdividir quanto eu quiser. Tranquilo? Então, para mim é muito intuitivo que eu vou conseguir uma subdivisão pequenininha, beleza? Que vai caber um número inteiro de vezes. Beleza? Tem demonstração? Tem, claro. Vamos fazer, pode fazer. Vamos fazer hoje. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Não é muito intuitivo isso? É direto. A última aula que eu ainda são as exceções, né? Nos casos que dadas, até hoje ainda não aceito. Bom, aceito.
Quando você começa a falar das unidades, por exemplo, de área, eu vou fazer uma revisão, eu sempre começo a falar das unidades de área. E aí você quadricula o retângulo e fala assim, ó, base vezes altura. Aí levanta um garoto, eu amo, né? Porque aí desconstrói tudo. Professor, e se não couber certinho? Aí eu falei assim, a gente vai subdividindo. E, né, professor? Então a gente vai botando quadradinhos menores, vai cabendo, não sei o quê. E aí tem sempre alguém, mas sempre vai poder. Exatamente. Isso aí a gente está entrando numa seara mais complicada. E aí eu começo a falar. Não, mas eu falo dos números racionais e tudo, eu falo assim, infelizmente a gente aqui não tem como provar, mas, sabe, realmente tem horas que não dá para você se dividir e encaixar tudo bonitinho aí, não. Então, mas aí é que está. Essa pergunta que esse aluno faz, ela tem que ser valorizada. Muito. Entendeu? Porque esse aluno está pensando pra caramba, entendeu? E muita gente fala... Eu paro e falo, e aí galera, aí todo mundo entendeu a pergunta dele, porque aí eu posso parar a aula, não quero nem sempre na escola particular pode fazer isso. Mas lá no Pedro II eu posso. Isso, aí tem questões conjunturais, né? Que a gente também tem que levar em consideração. Mas esse momento é muito importante pra gente aqui na disciplina, beleza? Porque repara só, esse exemplo que o Ronaldo falou, ele é exatamente aquilo que eu falo, que a pergunta tem um valor em si, independente da resposta. Então ele falou, não dá para a gente responder isso aqui agora. Tudo bem, não tem problema. Mas a pergunta já tem um valor. O aluno fazer essa pergunta já é o objetivo da educação matemática, digamos assim. E a gente acha que o objetivo é a gente dar uma resposta, mas a gente tem que estimular que o aluno fique pensando nisso. Então, quando eu falo na perspectiva de matemática problematizada que os problemas têm um estatuto epistemológico independente das respostas, é isso que eu quero dizer, entendeu? Deveria ser nosso objetivo que o aluno faça essa pergunta e não que a gente queira dar uma resposta para essa pergunta. Fez sentido isso? Certo? Então o aluno tem que ser estimulado a fazer essa pergunta. Porque essa pergunta que é a grande questão. Por que essa pergunta é a grande questão? Porque senão não existiriam números reais. Por que existem números reais? O mesmo menino falou assim, tá, professor, legal, e a gente vai contar quadradinho dentro do círculo? Pois sabe como é que é? Como é que encaixa? Então, como é que a gente conta quadradinhos dentro do círculo? É um processo de exaustão, como os gregos faziam, ou como a gente faz, é um processo de limite. Beleza? Mas repara, a área do quadrado já é um processo de limite. Tranquilo? Certo? Porque olha só, vamos lá, mudando um pouco a ordem das coisas. Vamos fazer a demonstração daqui a pouco, de que existem grandezas incomensuráveis, tá? Que é uma demonstração inspirada do que os gregos faziam, que é um processo de antifarese, né? Que eu não vou fazer como os gregos faziam porque não dá, porque sem simbologia eu não consigo. Mas olha só falando da observação da área que o Ronaldo está falando. Pode apagar isso aqui, né? Como é que eu sei? Isso vai aparecer nesse PowerPoint aí depois, tá? Mas o que eu quero dizer quando eu digo que a área de um retângulo é A vezes B? O que essa fórmula quer dizer na verdade? Essa fórmula quer dizer muito mais do que parece. Ela quer dizer o seguinte, preste atenção. Eu vou pegar então aqui eu tenho U. Então a primeira coisa que tem que entender, associada à unidade U, a unidade de comprimento U, a gente tem uma unidade de área U2. Beleza? E aqui eu estou dizendo que a unidade U cabe A vezes dentro de um lado e B vezes dentro do outro. Certo? Então, se isso acontece, a unidade U2 cabe A vezes B vezes
dentro do retângulo, concorda? Então é isso que essa fórmula quer dizer. Se a unidade de comprimento cabe A vezes num lado e B vezes no outro, então a unidade de área associada, repara, não é uma unidade de área qualquer, é aquela unidade de área associada, caberá AB vezes B vezes dentro do retângulo. Mas esse, beleza, pessoal? Só que esse caso aqui é a situação 1. Beleza? E se for a situação 2? Aí eu posso subdividir a unidade de área. Mas e quando não tem uma subdivisão que cabe? Se esse retângulo tiver um lado 1 e outro lado raiz de 2, aí não tem uma subdivisão que cabe. Como é que eu chego a essa fórmula de área? Eu chego a essa fórmula de área por um processo de limite. Eu chego sanduichando por cima e por baixo. Beleza? É no caso dos polígonos regulares, né? No caso do círculo, né? Isso aí. Eu dou uma ideia para eles, assim, porque intuitivamente até dá. Se você consegue passar por aí e ir chegando nas áreas todas, demonstrando, baseado que a área do retângulo é quase vezes a altura, você chega lá no semiperímetro vezes a apótema no polígono regular. Aí você coloca fora e dentro, você vai dando intuitivamente a noção para eles de limite, eles pescam, porque eles já passaram por aí, né? Já me deixaram com essa fórmula aí, né, encaixando os quadradinhos certinho. Isso aí é mais fácil. Mas a gente vai falar bastante sobre isso depois, tá? Mas o que eu quero dizer por enquanto, na aula que vem, que vai ser daqui a 2 semanas, a gente vai voltar a falar sobre essa fórmula de área. Mas o que eu quero dizer por enquanto é uma coisa que é muito surpreendente talvez. Que dentro dessa fórmula de área, A vezes B, área do retângulo, que a gente pensa a coisa mais boba do mundo, tem um conceito de limite motivo. Beleza? Então, professor, se a gente sabe que ali, se a gente considera U, no caso da área, isso é o seu máximo, né? Cada unidadezinha, U, beleza. E nesse método a gente chega a todas as unidades racionais. Isso, assim, mas não as irracionais. Aí, para chegar nas irracionais eu tenho que ter um processo de aproximação. Não vou nem usar a palavra limite. Tem que ter um processo de aproximação infinita. Porque eu não consigo a mesma unidade aqui e aqui, uma subdivisão comum. Entendeu? Beleza? Tem que declarar uma aproximação com uma determinada margem de erro. Só que uma determinada margem de erro aí que tá. Eu vou considerar a margem de erro tão pequena quanto eu queira. A margem de erro arbitrariamente pequena. Beleza, pessoal? Certo? Em alguns casos assim, por exemplo, que a gente sabe pela álgebra, o quadrado de lados, raiz de 2. A gente sabe pela lógica, pela álgebra que no final vai resultar no natural. Mas por essa forma, como é que chegaria nisso? Então, que é um número natural, porque uma coisa vai compensando a outra, mas é um caso muito particular, entendeu? Mas aí é um quadrado, a questão é quando tem um retângulo e os lados desse retângulo são incomensuráveis. Tá? Mas olha só para terminar hoje, vamos fazer essa demonstração. Tá? Então, essa pergunta aqui, o que é mais intuitivo? Sim ou não? Aquela pergunta que eu fiz. Então, é mais intuitivo que sim, mas a resposta é não. Então, por isso que eu digo, a pergunta é mais importante que a resposta. Beleza? Tranquilo? Então, esse caso onde isso acontece é o caso que os gregos chamavam de comensurabilidade, tá? Então todo mundo entende o que essa palavra quer dizer. Quem quer dizer uma coisa ser mensurável? Que pode ser medida. Então, coisas comensuráveis que podem ser medidas juntas. Então, o que significa duas grandezas serem comensuráveis? É essa situação 2 aqui. Nessa situação 2, eu digo que CD e U
são comensuráveis. Todo mundo concorda? Por quê? Porque elas têm aquilo que a gente chama de uma subunidade comum, ou seja, uma subdivisão comum. Então eu tenho, quem é essa subdivisão? É o linha. Então o linha cabe um número inteiro de vezes, tanto em U como em CD. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então U' é uma subunidade comum entre CD e U. Tá de boa? Então por isso eu digo que CD e U são comensuráveis. Aí voltando a essa pergunta. Duas grandezas quaisquer, dadas duas grandezas, elas vão ser sempre comensuráveis ou existem grandezas incomensuráveis? A resposta é que existem grandezas incomensuráveis. Beleza? Tranquilo? Aí, uma demonstração para isso na matemática grega é a incomensurabilidade entre a diagonal e o lado do quadrado. Beleza? E aí tem até já ouvi uma discussão, que eu não sei se é verdade, que a primeira constatação disso foi no pentagrama, né, que é a razão áurea, mas não sei se é verdade. Então, não é de tudo mentira, mas não é verdade. Não é de tudo verdade também. Uhum. Os pitagóricos, eles viam nas proporções do pentagrama a razão de ouro. Sim. E aí, tipo, havia toda uma mística em torno da razão de ouro, mas ela era mais uma prova da proposição do Pitágoras, né? Que tudo é número, do que de fato a incomensurabilidade, a impossibilidade, né, de alguma maneira. E aí, só que tempos depois, vou colocar assim, tipo, de maneira mais organizada, a partir da fundação da escola pitagórica, né, eles já tinham diversas demonstrações sobre alguns números e tal, mas a demonstração sobre incomensurabilidade, ela já veio assim, muito tempo depois da existência do Pitágoras. E quando a gente fala disso, a maneira mais simples de ver é a partir da diagonal do quadrado. Mas como eles usavam muita simbologia do pentagrama, então a tradição trouxe essa outra visão da incomensurabilidade. Boa, legal. Então, eu adoro o pentagrama, é super legal, a gente vê várias relações bacanas. Mas eu tenho horror nesse negócio de razão áurea, como a gente fala hoje, que é um símbolo de perfeição, eu tenho horror a isso. Fica vendo razão, as coisas são cheias de razão áurea, eu acho um absurdo isso. Mas enfim. Mas é isso. Então vou falar aqui como era a ideia dessa demonstração da incomensurabilidade entre o lado e a diagonal. Porque como o Leandro falou, a gente pode fazer isso no pentagrama também. Aqui é mais simples. Né? E também, como o Leandro falou, essas interpretações que a gente tem hoje de razão áurea são uma idealização daquilo que os gregos, não era nada disso. Sim. Aquilo que os gregos faziam, de onde eles viam razão áurea. Beleza? Mas enfim, depois a gente fala mais disso. Então aqui, como é que é a demonstração? Eu quero demonstrar que a diagonal e o lado do quadrado são incomensuráveis. Beleza? Tranquilo? Certo? Ou seja, que eu não posso encontrar uma subunidade comum entre eles. Tá? Mas aí eu vou supor, por absurdo, que eles são comensuráveis. Tá legal? E aí eu vou fazer mais ou menos um processo inspirado naquilo que os gregos chamavam de antifarese. Antifarese é subtraindo um no outro. Beleza? Até achar um que cabe dentro do outro. Que é uma ideia análoga àquele negócio que a gente chama algoritmo de Euclides. Estão ligados? O que é isso? Para achar NDC, que você vai subtraindo um no outro. Então é parecido com isso, que é aquilo que a gente faz com número, só que aqui a gente vai fazer com segmentos. Tá? Beleza? Então primeiro eu vou supor, está muito fofo esse quadrado aqui. Um pouco menos. Então eu vou supor
que eu vou escrever meio rascunho aqui, mas isso está em algum lugar nesse PowerPoint, isso está bem detalhado, tá? Beleza? E no livro também. Então, aqui, isso que eu estou escrevendo é uma hipótese de absurdo, tá? Certo? Então, eu vou supor que a diagonal do lado do quadrado tem uma subunidade comum, que é esse segmento U. Tranquilo? Então, suponhamos que existisse um segmento U que caiba P vezes dentro de A, esse P e Q aqui são números naturais, e Q vezes dentro da diagonal D. Beleza? Tranquilo? Tá? Aí, eu vou botar o lado aqui dentro da diagonal. Tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, com isso, eu vou construir um novo quadradinho aqui, tendo essa diferença aqui como lado. Tranquilo? Certo? Alguma dúvida? Tá? Então eu vou construir esse novo quadradinho, que ele vai ter um lado que eu vou chamar de A1 e uma diagonal que eu vou chamar de D1. Tá certo? Beleza? Tá? Aí vamos ver quem é esse lado e quem é essa diagonal. Tá? Então, o lado A1 é D menos A. Alguma dúvida? Tá? Certo? Tá? E a diagonal quem vai ser? Aí eu vou observar o seguinte, vou desenhar, vou ligar esses pontos aqui, tá? Certo? E aí tem um monte de passo a passo para escrever que eu não vou escrever, vou só falar, mas como eu disse, em algum lugar desse PowerPoint está escrito bem passo a passo, tá? Então o que eu vou observar? Esse triângulo que eu formei aqui, por construção, ele é isósceles. Beleza? Porque, por construção, eu joguei esse lado A para cá, concorda? Qual é a propriedade fundamental aqui que eu vou usar? Que é uma propriedade básica da geometria euclidiana, tá? Certo? Quer dizer, da geometria euclidiana das práticas euclidianas mesmo na matemática grega, beleza? A propriedade é que o triângulo é isóide, quer dizer, esse lado é igual a esse, sem somente ser esse ângulo igual a esse, concorda? Beleza? Então, como esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, como esse ângulo é igual a esse, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, beleza? Quer dizer, não é legal usar esse 90 graus, ângulo reto e ângulo reto. Concorda? Aqui é um ângulo que é 90 graus, é arbitrário. Aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto. Que esse ângulo foi construído assim, eu construí um quadradinho tendo esse segmento aqui como lado, beleza, pessoal? Tá? Então, esse ângulo é igual a esse. Certo? Alguma dúvida? Se esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse. O desenho agora dá para ver como o desenho está super torto, mas esse triangulinho aqui, ó, também é isósceles. Tranquilo? Tá? Então quem é a diagonal D1? A menos A1. Isso. A menos A1, tá certo? Tá, isso. A menos A1. Alguma dúvida? Beleza? Então essa coisa de esses triângulos isósceles serviu só para isso. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2A menos D, tá certo? Beleza? Substituindo A1 aqui. 2A menos D, alguma dúvida? Beleza? Certo? Tá, aqui eu só joguei o A1 aqui.
Tranquilo? Tá, esse negócio todo do triângulo seria só para fazer isso, tá? Porque o que eu quero fazer, primeiro, essa demonstração tem dois argumentos que vão se juntar. O primeiro argumento, a primeira parte, né, é que eu quero escrever A1 e D1 em função de A e B. Tá certo? Beleza? Então eu consegui. Tá? O A1 e o D1 eu substituí. O A1 é direto, tá? Aí eu substituí o A1 aqui embaixo. Então ficou A menos D mais A. Tá de boa? Certo? Eu fiz isso, como eu disse, para escrever A1 e D1 em função de A e D. Beleza? Por quê? Porque isso vai me levar à conclusão que, se eu assumo que A e D são múltiplos inteiros de uma mesma unidade U, A1 e D1 também serão múltiplos inteiros dessa mesma unidade U, concorda? Sim. Beleza? Porque eu vou ter A1 igual a Q menos P U, concorda? Beleza? E D1 igual a 2P menos Q U. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Então, repetindo, isso é a primeira parte da demonstração, o primeiro argumento da demonstração. Tá? Se eu suponho, e essa é uma suposição de absurdo, que A e D são múltiplos inteiros de uma mesma unidade U, então eu posso concluir que A1 e D1 serão múltiplos inteiros também dessa mesma unidade U. Tá de boa até aqui? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Tá. Então vamos guardar isso. Agora a segunda parte da demonstração, que eu vou escrever aqui embaixo, tudo fora de ordem. Seguinte, olhando para cá, eu tenho que é a mesma coisa que estava escrito aqui, ó. Eu tenho que A é igual a A1 mais D1, concorda? Beleza? Que é isso aqui, ó. O lado A do quadrado maior é igual ao lado A1 e a diagonal D1 do quadrado menor. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Por ali nós chegamos pelo isósceles ali, né? Isso. Exatamente. O isósceles serviu para isso, né? É essa relação aqui que é a mesma que essa aqui, tá? Que é super importante nessa demonstração. Tá de boa? Tá? Bom, além disso, eu também sei que a diagonal do quadrado é sempre maior do que o lado, tá? Na matemática grega também se sabia isso, beleza? Certo? Então o que vai acontecer? Eu tenho que esse lado, pensando assim, é a soma de dois números, e eu sei que esse é maior do que esse, tá? Se esses dois números fossem por acaso iguais, então eles seriam iguais à metade de A, concorda? Certo? Mas se essas parcelas que dão como resultado A são diferentes, quer dizer que uma delas é maior que a metade e outra é menor do que a metade. Tá de boa? Se elas fossem iguais, seria a metade. Então, como eu sei que A1 é menor do que D1, beleza? Isso me leva à conclusão que A1 é menor do que a metade de A. Alguma dúvida? Tá? E D1 será maior do que a metade de A, para a soma poder dar A. Alguma dúvida nisso? Beleza? Tá de boa? Então, essas duas coisas juntas vão me levar a um absurdo. Que absurdo é esse? O que vai acontecer aqui? Ó, o argumento agora é o seguinte, agora tem um argumento de passagem ao infinito, tá?
Porque o argumento agora é o seguinte. Vou escrever tudo uma ordem árabe, assim. Eu não estou falando de matemática grega, beleza? O que vai acontecer? Se eu tenho A1 menor do que metade de A, certo? Eu poderia fazer uma mesma construção, eu poderia repetir essa construção no quadradinho menor. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, se eu repetisse essa mesma construção, se eu pegasse o quadradinho menor e fizesse a mesma coisa, eu teria um terceiro quadradinho, menorzinho ainda, beleza? Esse terceiro quadradinho, ele teria A2, o lado dele, A2, seria menor que a metade de A1, ou menor que 1/4 de A. Beleza? Além disso, esse quadradinho A2 também seria um múltiplo da unidade U, pelo mesmo argumento. Tranquilo? Porque eu tenho que A1 é um múltiplo da unidade U. Se eu faço a mesma construção, o A2 também vai ser um múltiplo da unidade U. Beleza? Tranquilo? Aí eu posso repetir essa construção indefinidamente. Tranquilo? Como eu fiz um outro quadradinho, eu posso fazer outro, menorzinho, menorzinho, menorzinho. E os lados dessa sequência de quadrados serão menores que 2 elevado a n a. 1 sobre 2 elevado a n a. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? E todos esses lados serão múltiplos inteiros de U. Beleza? Essas duas coisas são incompatíveis. Porque se eu tenho esse lado AN de quadradinhos cada vez menores, que são menores que as metades sucessivas de A, vai chegar um momento que isso aqui vai ficar menor do que U. E a unidade U está parada lá desde o começo. Eu estou supondo que exista uma unidade U fixa, beleza? E todo mundo é múltiplo dessa unidade U. Se todo é múltiplo inteiro, tá? Que eu estou falando, olha só. Esse P e Q aqui são números inteiros, beleza? Então eu estou falando que quando eu falo que é múltiplo de U, que é um número inteiro vezes U. Esse número inteiro, ele vai ser no mínimo 1. Beleza? Certo? Ele não pode ser menor do que 1. Então, para um segmento ser múltiplo inteiro da unidade U, ele não pode ser menor que a unidade U. Ele tem que ser pelo menos igual à unidade U, concorda? Mas se eu tenho que a n é menor que 1 sobre 2 elevado a NA, isso aqui tende a 0. Então, em algum momento, isso aqui vai ficar menor do que o U. Vezes U, exato. Exatamente. O AN é igual a um PN qualquer vezes U. Então, essas duas coisas aqui não podem acontecer ao mesmo tempo. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o absurdo e a conclusão que a gente chega, né, uma demonstração por absurdo, é que não pode existir essa unidade U. Então, aí é que está. Esses dois segmentos são incomensuráveis. É o primeiro exemplo de segmentos incomensuráveis, tá? Beleza? No pentágono, a brincadeira para fazer essa demonstração é você supor que, dado um pentágono, vai existir o menor pentagrama. Não, dado o lado do pentágono, vai existir o menor pentagrama dentro daquele pentágono. E aí você vai fazer todo esse caminho e vai encontrar que aquele pentágono interno da estrela vai gerar um outro pentagrama. Legal. E aí vai virando infinito. Bacana. Beleza, pessoal? Então aqui só para finalizar hoje, então isso está escritinho lá direitinho, como eu falei, aqui está meio amazônico. Isso é um primeiro exemplo de incomensurabilidade, tá? Então não tem uma unidade comum, certo? E aí o que a gente vai ver depois
como eu falei, isso, como eu disse, é super contra-intuitivo. Tranquilo? Tá? E por isso que a gente tem que fazer uma demonstração por absurdo também. Por quê que é uma demonstração por absurdo? Porque uma demonstração por absurdo pega situações que eu não posso ver todos os casos. Porque são infinitos casos. Então eu suponho que existe um caso e aquilo me leva a uma incompatibilidade lógica. Isso é o fundamento de uma demonstração por absurdo, beleza? E isso é super contra-intuitivo. E aí a gente vai continuar conversando, a gente vai ver que não só esses casos existem, como eles são a maioria. Isso que é mais anti-intuitivo ainda. Então, na verdade, não só comensurabilidade representa todas as situações possíveis, como na verdade o que acontece é o seguinte: para a gente conseguir comensurabilidade, a gente tem que dar uma sorte louca, certo? Uma sorte que na verdade a probabilidade é zero disso acontecer. Então a gente pegar coisas aleatoriamente e essas coisas serem comensuráveis, isso é a exceção da exceção, uma coisa super improvável. Beleza? Então é isso que a gente vai ver, tá? Em caminhos surpreendentes. Tranquilo? A imensa dificuldade que os alunos têm de imaginar números irracionais. Isso vem daí. É uma loucura. Inclusive, números irracionais que servem para medir coisas, porque toda vez você calcula um volume, uma área, não sei o quê, né? A diagonal do quadrado, né? Do lado 1, e dá a raiz de 2. E ele mas se você botar a régua lá, dá 1,4. Exatamente. Então, eu até brinco, porque eu tenho um problema no vestibular da UFRJ, que ele derrama uma caixa de leite, derrama não sei o que, e quer saber o volume de leite derramado e dá com raiz não sei o que. Aí o cara fala assim: meu Deus do céu, se eu tiver que botar raiz de não sei o que numa receita com leite para o bolo, como é que eu vou fazer, professor? Se aproxima, bota 1,7 litros, não sei o que, porque não vai dar. Aí tem outra coisa que a gente vai falar também, que também tem consequências importantes para o ensino, é que os números irracionais, os números reais, né, portanto, eles vêm de uma necessidade teórica. Beleza? Isso aqui é para as coisas se encaixarem teoricamente. Mas os números racionais não contam no mundo empírico. Né? Assim, a gente usa os números racionais para fazer coisas. Tem até umas estimativas que fazem, tipo, com quantas casas decimais de π você precisa fazer as contas para projetar um foguete que chegue à Lua com uma precisão de 1 metro. É tipo 5. É uma coisa, quer dizer, já tem uma precisão enorme. Então os números irracionais, π com infinitas casas, é uma necessidade teórica, não é uma necessidade empírica. Como é que a gente trabalha isso na educação básica? É uma questão. Para os caras lá da NASA é mais fácil com os megacomputadores, né? Os caras ficam girando lá, podem chegar a aproximações. Aí tem questão de criptografia também. Mas para medir mesmo não precisa. Enfim, valeu, pessoal.